Introdução e cuidados básicos. Esse aparelho custa por volta de uns 10 dólares e que hoje dá 40 reais. É um aparelho popular, mas que vai te ajudar a resolver a maioria das situações que você vai enfrentar no dia a dia. Eu uso um aparelho bem parecido com esse há muitos anos. E só comprei um novo para fazer essas aulas. Claro que existem aparelhos mais caros, melhores, com mais funções, mais famosos, mais precisos, mas esse é um aparelho que me ajuda pra caramba. Sem ele eu não conseguiria trabalhar. Então, nós vimos que na caixinha dele, ele vem com um aparelho, uma ponta de prova, uma vermelha, uma preta, isso é o padrão, e um manual. Agora eu vou falar para vocês quais são os cuidados básicos que você tem que ter. Ou seja, o que você não vai fazer com o multímetro. Você não vai deixar ele molhar, você não vai deixar ele cair, não vai tentar limpar com álcool ou solvente, não vai tentar lavar, nem lubrificar. Ele não precisa de nada disso. Você vai usar com cuidado e não vai ser amador. Não vai segurar o multímetro pelas pontas de prova. Você não vai fazer o que eu vou te mostrar aqui, tá? Você liga a ponta de prova no aparelho. E aí você tenta segurar o aparelho assim, por exemplo. É por isso que você não vai fazer, porque ele vai cair. Você vai medir corretamente para não tomar as decisões erradas. Você vai usar a escala certa para medir a coisa certa. Você não vai usar a escala de amperes, por exemplo, para medir voltagem. Isso tudo eu vou ensinar para você como é que você vai fazer a medida correta, tá bem? Vamos lá, conhecendo o multímetro. Esse aparelho tem os seguintes componentes. Ele tem um display aqui de 3,5 segmentos, tá? Tem mais um aqui do lado, que seria 1.000. Ele tem uma chave seletora de escalas, que é esta. Ele tem um conector comum, que é onde ligamos o cabo de a ponta de prova preta. Ele tem um outro conector para a escala de 10 amperes. E tem um terceiro conector que é usado para todas as outras escalas, exceto a de 10 amperes. Então, nesse outro conector, nós ligamos a ponta de prova vermelha. Ele também tem um conector base, coletor, emissor. Isso aqui é para testar o ganho de transistores. E eu vou mostrar para vocês todas as funções deste aparelho. Ele funciona também, na parte traseira, com uma bateria de 9 volts. Essa bateria de 9 volts serve para o funcionamento do multímetro, mas também serve como voltagem de referência que o circuito eletrônico interno faz para realizar as medições. No final do curso eu vou informar melhor para vocês como é que é esse circuito de referência. Quando a voltagem nessa bateria de 9 volts está baixa, aparece no multímetro um sinal aqui. É hora de trocar a bateria, porque o multímetro usa a voltagem de 9 volts não só para ele funcionar, mas também como voltagem de referência para realizar as medidas. Vamos para uma dica. Esse multímetro indica a polaridade, mostrando um sinal de menos quando as pontas de prova estão invertidas. Então, se apareceu um sinal de menos, é porque a ponta de prova está invertida. Dica: marque com caneta ou esmalte a seta da escala. Você faz uma marca, não precisa ser muito profissional nessa marca. Antigamente ele já vinha marcado, tá? Agora ele não vem mais, acho que por economia. Essa marcação vai facilitar o uso do aparelho. Você sempre vai saber em qual escala o cursor está, mesmo que tenha pouca iluminação. De um lado está marcado, do outro lado não está. Você sabe que está marcado aqui para medir 200 volts AC. Não está marcado na escala de Ohm de 20K, por exemplo. Então isso aqui vai facilitar muito para você. Outra dica: tenha sempre pelo menos 2 conjuntos de ponta de prova disponíveis. Se o primeiro conjunto quebrar, e você talvez não tenha como consertar no local, você consegue substituir facilmente pelo segundo conjunto de pontas de prova e você continua trabalhando. Outra dica:
Uma ponta de prova tipo jacaré é bem útil. Aqui nessa aula eu não vou mostrar o uso da ponta de prova tipo jacaré. O objetivo é que você aprenda a usar esse multímetro como ele veio da fábrica. Outra dica: nunca mude de escala com as pontas de prova ligadas no circuito. Na hora de fazer a mudança, o multímetro pode acabar selecionando uma escala incorreta e você vai danificar ou a escala ou até o multímetro inteiro. Outra dica: use a escala correta para medir a coisa certa. Se você vai medir voltagem, use a escala de volts. Se você vai medir resistência, use a escala de resistência. Não tente medir voltagem na escala de resistência. Vai danificar o aparelho.